Sim, parece que conversamos na última sexta-feira, certo? Então, durante esse tempo, enquanto estávamos conversando, Trump anunciou essa enorme e massiva guerra tarifária, eu acho, contra o mundo todo. E por volta dessa época, acho que a China reagiu. A China anunciou suas contramedidas. Não só impuseram tarifas retaliatórias em 34% de todos os produtos dos Estados Unidos, mas também entraram com uma ação contra os Estados Unidos na OMC. Eles listaram várias entidades ou empresas dos Estados Unidos na lista de controle de exportação, ou algum tipo de lista de entidades não confiáveis, como eles chamam, e então implementaram controles de exportação em itens relacionados a terras raras pesadas e também suspenderam a importação de produtos avícolas de várias empresas dos Estados Unidos. Então, você não acha que Trump não estava preparado para isso? Ele estava completamente despreparado para isso. Ele esperava que quando impusesse as primeiras sanções, Xi Jinping o telefonasse. Quero dizer, ele praticamente admitiu isso. Se você olhar as mensagens dele no Truth Social, pode ver que Xi Jinping ligaria para ele e diria: por favor, Donald, faça algum tipo de acordo comigo. Vou capitular. Entendo que fiz coisas ruins. Agora, sabe, vamos fazer um acordo, porque se não fizermos, minha grande economia, a economia da China, vai desmoronar e se desintegrar. Isso era o que Trump esperava. E ele está perplexo e muito irritado por não ter acontecido dessa forma. E ele agora se manobrou para uma situação em que está se encaminhando para uma guerra econômica com a China, porque é isso que está acontecendo. Agora, eu sempre disse isso. Quero dizer, eu disse isso repetidamente para pessoa após pessoa que conheci. E você sabe, eu falo não como alguém que se apresenta como um grande especialista em China. Na verdade, me tornei muito cético em relação às pessoas no Ocidente que se autodenominam especialistas em China. Deixe-me apenas dizer isto. O padrão da política chinesa, desde, acho que você chama de libertação na China, 1949, segue a primeira regra da política externa. Nunca blefe, porque seu blefe sempre é desmascarado. Você deve ter me ouvido dizer isso. E é exatamente nisso que Trump se encontra agora. Então, os chineses fizeram todas essas coisas. Eles impuseram suas próprias tarifas retaliatórias. Eles foram à OMC. Agora, isso vai ser muito interessante, porque lembre-se de toda a conversa, toda a retórica que temos ouvido nos últimos 10 anos sobre a ordem internacional baseada em regras. Isso se origina, acredite ou não, da OMC. Quero dizer, começou com as regras que a OMC estava estabelecendo para o comércio. Então, algumas pessoas inteligentes, Blinken, Blair antes, disseram, sabe, deveríamos ter regras idênticas estabelecidas por nós para tudo. E isso deveria nacional, baseado em regras. Bem, vemos que mesmo em seu ponto de origem agora, as regras comerciais. São os Estados Unidos que estão realmente violando-os. Na verdade, não apenas os estão violando, como também não estão prestando atenção a eles. Está simplesmente avançando e impondo essas sanções. De qualquer forma, seu blefe foi desmascarado. Ele também está descobrindo que entendeu tudo isso absolutamente errado. Ele está brigando com Elon Musk, que era seu aliado político mais importante. Isso é perigoso para Trump, porque Musk, é claro, é um homem poderoso por si só, mas ele fala por toda a irmandade tecnológica. Não tenho absolutamente nenhuma ideia de quem está chocado com o que aconteceu e não entende a economia chinesa ou a sociedade chinesa. E ele também não entende adequadamente sua própria sociedade e economia. Ele assume que a América é muito mais poderosa em relação à China do que realmente é. Ele compreende completamente errado a determinação dos chineses. E não me refiro apenas ao governo chinês, mas à sociedade chinesa como um todo, de não se colocar novamente em uma posição onde a China faça concessões e concorde com arranjos ou tratados desiguais, se preferir, tudo de novo. A China não será empurrada dessa forma. Pensar que será é falhar completamente em entender a história da China moderna.
da qual devo dizer que os ocidentais são completamente ignorantes e têm uma compreensão muito distorcida. Sim, parece-me claramente, como você disse, que o que ele postou no Truth Social mostra claramente que ele está quase em modo de pânico. No início, ele disse que vai impor tarifas de 50% porque a China retaliou, e ele disse que seria a partir de 9 de abril, que acho que é hoje. Certo? Além disso, ele disse que todas as conversas com a China sobre as reuniões solicitadas por eles conosco serão encerradas. Então, ok, sem reuniões. Mas menos de 24 horas depois, ele postou outra coisa falando sobre o presidente sul-coreano ou algo assim. E lá, é claro, a China está em sua mente. Como você disse, eles estão sempre obcecados com a China. Então, nesse post, de repente, ele disse que a China também quer muito fazer um acordo, mas não sabe como começar. Estamos esperando a ligação deles. Então, de 1 minuto, ok. Sem mais telefonemas, sem mais reuniões. Para o próximo, estamos esperando a ligação deles. Então, parece que ele não sabe como lidar com isso, certo? O que você acha? Bem, porque ele tem ouvido pessoas como Gordon Chang e o pessoal do Epoch Times, e ele acredita que essa é a realidade da China. Não estou exagerando aqui. Eu realmente acho isso. Quero dizer, o Epoch Times, como você provavelmente sabe, tem sido fervorosamente, fanaticamente favorável a Donald Trump. Então ele sempre procura essas pessoas que o apoiam. E ele pensa que porque elas o apoiam, o que estão lhe dizendo sobre a China é real. Mas você está absolutamente certo. Em um jogo de pôquer, ele é a pessoa que mostrou fraqueza primeiro. As pessoas entenderam completamente errado toda essa postagem no Truth Social sobre a Coreia do Sul, a propósito. Não se trata da Coreia do Sul de forma alguma. O novo presidente interino da Coreia do Sul está lá há apenas algumas horas. Ele mal está em posição de negociar qualquer coisa. Tudo o que os sul-coreanos podem fazer é enviar uma delegação aos Estados Unidos, e sem dúvida, eles estarão lá. Mas o verdadeiro propósito daquela postagem, o que Trump estava tentando fazer, era ocultar seu apelo a Xi Jinping. Por favor, me ligue. Você vê que está escondido lá no fundo por um monte de enfeites e bravatas sobre a Coreia do Sul. Mas é a China que está no centro e no núcleo disso. Como eu disse, ele entendeu a China completamente errado. Ele não entende a China, a sociedade chinesa, a economia chinesa, o orgulho que as pessoas na China têm sobre a maneira como a China se reconstruiu, sua determinação. Eu estava lendo um editorial extraordinariamente poderoso no Global Times que falava sobre como a China sente que tem razão ao seu lado, o que de fato tem. Quero dizer, direito legal, direito moral. Quero dizer, toda essa conversa ocidental sobre a China, capitalismo predatório e tudo isso, dada a história, dado o que aconteceu com a China, o que as potências ocidentais fizeram à China desde, foi em 1830 ou quando quer que tenha sido. Falar desse jeito com os chineses não vai te render muitos amigos na China. Então ele julgou completamente errado toda essa questão. Agora você sabe, de alguma forma, de algum jeito, ele vai ter que encontrar uma saída. Como ele vai fazer isso, eu não sei. Eu nem sei pessoalmente o que exatamente ele acha que vai conseguir aqui. Quero dizer, qual é o objetivo final por trás de tudo isso? Quero dizer, proteger as indústrias domésticas dos Estados Unidos, agradar os trabalhadores automotivos, protegê-los dos carros elétricos chineses. Discutimos isso muitas vezes. Todos os tipos de coisas poderiam ter sido feitas para resolver isso e trabalhar com a China para encontrar caminhos a seguir. Ele poderia ter feito tudo isso. Ele ainda pode fazer tudo isso, mas ele tem que, de alguma forma, superar essa absurdidade em que se meteu e colocar os Gordon Changs e aqueles idiotas. E me desculpe por chamá-los de idiotas, porque é o que eles são, finalmente de lado. Bem, é interessante que você esteja falando sobre não saber o que ele está tentando alcançar. Essa é a minha pergunta, porque
Por exemplo, Navarro deu uma entrevista e Peter Navarro, o assessor, um daqueles idiotas, eu acho. Enfim, bem, quero dizer, você acabou de chamá-lo de idiota a propósito. Só estou dizendo. Sim. Então ele estava, acho, na Fox ou em uma das entrevistas. Ele estava falando sobre usar o Vietnã como exemplo. Ele disse que para cada dólar que vendemos para o Vietnã nos vende 15 dólares. Ok. Então esse é o desequilíbrio comercial que ele absolutamente odeia. E então ele disse que 5 desses são apenas reembalagens de produtos chineses e poderiam ser enviados. Ok, então vamos subtrair esses 5 e depois você subtrai o 1 que você considera igual. Ainda sobram 9 dólares que o Vietnã tem de superávit. Então, o que o Vietnã deveria fazer? Simplesmente não vender esses 9 dólares para você ou dividir isso em 2 com você ou algo assim? Ele expôs isso e disse que é muito injusto e também acusou o Vietnã de dumping de aço e camarão, entre outras coisas. Então, todos os tipos de práticas comerciais que, na visão dele, são muito injustas. Mas exatamente o que ele quer que o Vietnã faça, por exemplo, neste caso, não está claro para mim, o que o Vietnã deveria fazer para satisfazê-los. Certo? Não está claro para ninguém. Quero dizer, não há nada, pelo que posso ver, que o Vietnã possa fazer para satisfazê-los. Novamente, a propósito, falar com o Vietnã sobre práticas injustas contra os Estados Unidos, esquecendo completamente a história. A história não é muito recente, e as pessoas pensam na Guerra do Vietnã. Mas os Estados Unidos impuseram restrições econômicas muito severas, praticamente um bloqueio econômico, ao Vietnã por cerca de 20 anos após o fim da Guerra do Vietnã. Quer dizer, é grotescamente injusto e também mostra um profundo desrespeito pelo trabalho árduo das pessoas no Vietnã, que têm trabalhado muito duro para tentar reconstruir seu país. A propósito, houve, aparentemente, quero dizer, eu estava conversando com algumas pessoas do Vietnã, uma parte da mídia vietnamita que se alinhou com os Estados Unidos e tem feito campanhas contra a China. Isso aparentemente não teve muito impacto na sociedade vietnamita, mas está lá. Bem, essas pessoas devem se sentir como completos tolos agora. Só estou dizendo, quero dizer, do ponto de vista deles. Mas o que o Vietnã deveria fazer? Permanecer pobre indefinidamente? Recusar-se a participar do sistema de comércio? Se eles fabricam da Nike, o que aparentemente fazem, e os fabricam bem a preços baixos, deveriam parar de fabricar tênis da Nike. Eles deveriam comprar tênis caros da Nike em troca dos Estados Unidos. Quem no Vietnã pode comprá-los? Quero dizer, é um país pobre. Eles deveriam parar de fabricar aço? Quero dizer, isso mostra uma falha completa, novamente, em entender o comércio mundial e o sistema de comércio mundial, que isso é o ponto-chave, os próprios Estados Unidos criaram. Todo esse sistema de comércio com o dólar como moeda de reserva, com os Estados Unidos exportando dólares e importando produtos manufaturados de todo o mundo, foi um sistema que os próprios Estados Unidos criaram há 30, 40, 50 anos para manter sua posição geopolítica. In order to maintain its geopolitical position. Suddenly it discovers that, some people in America... De repente descobre-se que, sabe, algumas pessoas na América, muitas pessoas na América são perdedoras desse sistema. Eles fazem as reformas necessárias nos Estados Unidos para mudar isso. Eles, por exemplo, reduzem seus gastos absolutamente descontrolados com armamentos. Eles fazem esforços sérios para controlar seus déficits orçamentários permanentes. Tivemos um programa muito bom ontem com Jeffrey Sachs, aliás, no qual ele aponta que a razão fundamental pela qual os Estados Unidos têm déficits comerciais é porque gastam demais. Então está gastando mais do que sua capacidade pode cumprir. Assim, inevitavelmente, tem que importar bens do exterior. It has to import goods from overseas. So the United States could get its own financial house. Então os Estados Unidos poderiam colocar suas próprias finanças em ordem. Não fará nenhuma dessas coisas. Culpa todos os outros. Quero dizer, é isso que faz.
E quando dizemos que culpa todos os outros, culpa os asiáticos acima de tudo, porque são trabalhadores, são educados, são disciplinados. Eles têm a audácia de desafiar os Estados Unidos no nível de alta tecnologia também, no caso da China. E isso viola a ordem estabelecida das coisas, a ordem natural das coisas. E os devem ser culpados pelo fato de nosso granito não é mais o meio do mundo. É realmente, quer dizer, é tanto perverso quanto triste. It's really, I mean, it's both wicked and sad. Now, Trump pride himself for Agora, Trump se orgulha de ser a pessoa que pode fazer comércio, sabe? Que pode fazer acordos, certo? A arte do acordo é do que ele se orgulha. Mas para fazer acordos, não há uma coisa básica que você precisa saber quais cartas você tem, certo? Você precisa saber quais cartas seu oponente tem, ok? Pelo menos ter alguns bons palpites, ok? Você não sabe exatamente, mas deveria ter uma ideia. Neste caso, por exemplo, eu nem sabia até ver todas as discussões entre os internautas chineses. Aparentemente, uma coisa que o governo chinês também estabeleceu é que se você escalar isso em 50%, porque Trump agora está dizendo para adicionar mais 50%, se você fizer isso, temos mais contramedidas. Entre outras, eles vão olhar para o setor de serviços. among others, they're going to look into the service sector. I didn't even know that. Of course, service. Eu nem sabia disso. Claro, o setor de serviços é um setor enorme para os Estados Unidos, e é aí que os Estados Unidos realmente têm um superávit. Isso inclui, claro, consultoria, contabilidade, jurídico, seguros, educação, design de todos os tipos, serviços de software, médico, entretenimento, todo esse tipo de coisa. E é aí que realmente, no momento, está gerando um superávit para os Estados Unidos. E então, quando você diz, sabe, desequilíbrio comercial, isso também é um desequilíbrio para a China e muitos outros países. Então, a China poderia impor tarifas sobre esses serviços também. Eu não acho que Trump tenha pensado nisso. Eu não acho que Trump calcularia isso de forma alguma. É muito importante. Essa parte é muito importante. At all. It's very important. That part is very important. You know, he hasn't calculated that because Não, ele não calculou isso, porque novamente ele está ouvindo. Não sei especificamente, tenho certeza de que ele ouviu, aliás, Gordon Chang. Mas quero dizer, ele não percebe que a China também é capaz de fazer todas essas coisas. Quero dizer, ele ainda tem essa ideia da China como algum tipo de oficina que pega coisas dos Estados Unidos, as embala, monta tudo e depois as reexporta e faz todas as coisas que os americanos... Quero dizer, fizemos uma transmissão ao vivo ontem no Duran. E novamente tivemos os fervorosos patriotas americanos nos apresentando tudo isso novamente. E tenho quase certeza de que é isso que ele ainda acredita. Ele não entende que a China pode fazer seguro marítimo, serviços bancários, jurídicos, todas essas coisas. legal services, all of those things. It's something, as I said, that Westerners simply cannot bring. É algo que, como eu disse, os ocidentais simplesmente não conseguem admitir. Encontrei isso quando impuseram o limite de preço ao petróleo russo e disseram que navios transportando petróleo russo acima do limite não receberiam seguro marítimo. Eu costumava trabalhar nessa área, aliás, então eu entendia. Agora, eu disse uma vez, nos anos 1960 e 1970, que me lembro porque estava lá naquela época, mesmo sendo criança. Naqueles dias, todos os navios, em qualquer lugar, exceto alguns poucos, como os da China de Mao, por exemplo, eram segurados em Londres, porque só Londres tinha esse nível de expertise. Only London had that level of expertise. Today it is completely different. China Hoje, é completamente diferente. A China tem esses recursos, essas habilidades para segurar navios. A Rússia tem, a Índia tem, a Indonésia tem. A ideia de que a China não pode fornecer seus próprios serviços, não pode desenvolver seu próprio setor de serviços, é ridícula. Estamos falando da maior potência comercial do mundo em bens. E claro, um país que comercializa bens nessa escala, um país que tem a maior presença marítima do mundo. E a propósito, devo dizer que todos os serviços, todos os grandes serviços complexos, se originam do comércio marítimo. Novamente, trabalhei nesse setor, então eu sei. Então, o seguro, o que conhecemos como seguro hoje, começou como seguro marítimo. O direito comercial começou como um desdobramento do direito marítimo. Quero dizer, eu estudei isso, trabalhei nisso, sei exatamente do que estou falando. I've studied it.
I've worked in it. I know exactly what I'm talking about. The idea that a country, as I said, that is so heavily involved in A ideia de que um país, como eu disse, que está tão fortemente envolvido em todas essas coisas, não pode reproduzir as habilidades que Londres, Nova York e, a propósito, Estocolmo têm, é ridícula. Um país que pode criar programas de IA, lançar foguetes, produzir chips avançados, organizar linhas de produção e sabe como gerenciar cadeias de suprimentos, certamente pode lidar com serviços. A única razão pela qual eles têm se mantido com os serviços ocidentais até agora é porque têm sido eficientes e fazem parte da divisão do trabalho. Mas se você começar a criar tarifas, é exatamente isso que vai acontecer. E se acontecer, não vai voltar. Xangai se tornará o centro disso. Xangai, Guangdong, Tianjin e todos esses lugares podem absolutamente fazer isso. Sim, e eu estava pensando nas firmas de contabilidade, as 4 grandes. Elas têm sido bastante ativas na China, simplesmente porque, quando a China se abriu, elas entraram com a expertise, reputação e tudo mais. Elas têm vivido disso por todos esses anos. Mas agora, se Trump continuar nesse caminho, se a China começar a impor tarifas sobre elas, certamente há empresas dentro da China que poderiam fazer o que elas estão fazendo, certo? Então, é só que elas tinham um melhor reconhecimento de nome no passado, mas é quase como forçar a China a substituir essas empresas. E é realmente impressionante que Trump não pense nesses termos, que essas são forças americanas, certo? São, você sabe, estrelas americanas, sabe? Empresas que geram superávites que ele gosta, certo? Novamente, vou falar algo sobre contabilidade, porque este é um mundo com o qual estou razoavelmente familiarizado. Quero dizer, estou um pouco desatualizado aqui, mas suspeito que o que vou dizer é verdade. Minha própria impressão das 4 grandes firmas de contabilidade é que elas não são muito boas. Quero dizer, elas se tornaram muito, muito grandes. E a escala obviamente importa, porque você pode estabelecer uma presença em todos os tipos de lugares. Mas elas se tornaram extremamente nervosas em desagradar seus grandes clientes. Acho que você também fez algum trabalho nessa área. Bem, de qualquer forma, eu não. Mas quero dizer, eles não são. Quero dizer, se você está falando sobre boas empresas de contabilidade em Londres, eu conheço empresas em Londres que oferecem serviços de contabilidade muito melhores do que as grandes internacionais. Novamente, a ideia de que a China não pode fazer contabilidade é simplesmente estúpida. Quero dizer, fundamentalmente estúpido. E isso mostra uma ignorância básica sobre seu adversário. Se você quer tratá-los como seu adversário, por que veria? Mas de qualquer forma, é onde estamos. Sim, e só para compartilhar com você, no site da Casa Branca, eles realmente postaram algo interessante. Esse cara, Stephen Moran, é o presidente do CEA, o Conselho de Assessores Econômicos. Ele fez um discurso no Instituto Hudson, um dos think tanks, e estava basicamente respondendo a essa pergunta. Ele chama isso de um fardo compartilhado. Ele está dizendo que todo o fardo foi suportado apenas pelos Estados Unidos, sabe? Para ajudar todo mundo e depois se prejudicar. Então agora é hora de você compartilhar o fardo. Então, como compartilhar o fardo, que essencialmente está dizendo como você pode, sabe, fazer com que os Estados Unidos te perdoem ou algo assim. Então aqui estão as 5 coisas que ele disse. Basicamente, se eu puder resumir, é quando há tarifa sobre você. Você não deve retaliar. Então, sem retaliação. E comprar mais produtos americanos. Depois, aumentar seus gastos com defesa. Instalar fábricas nos Estados Unidos. E a última é a melhor. Simplesmente escrever cheques para o Tesouro que nos ajudem a financiar nossos bens públicos globais. Então, escrever cheques para o Tesouro dos Estados Unidos. Essas são as 5 coisas. Quero dizer, declare-se uma colônia. Fique feliz com isso. Quero dizer, é basicamente isso que se resume. Sim.
I mean, again, it's ridiculous. Quero dizer, é ridículo. E o que torna isso tão desagradável, na verdade, quero dizer, seria engraçado se não fosse, como eu disse, pelas consequências. As consequências econômicas não fossem tão ruins. Mas o que torna isso particularmente feio é esse sentimento de que a América é a vítima. Fomos enganados por todas essas pessoas ao redor do mundo. We've been cheated by all of these people around the world. You're kidding me? Do you have any Você está brincando comigo? Você tem alguma ideia do impacto que os Estados Unidos tiveram em lugares ao redor do mundo, no que aconteceu ao redor do mundo, enquanto os americanos ainda se apegam a essa crença de que são pessoas boas e virtuosas? E sim, se as coisas dão errado, é sempre porque alguém mal de fora veio e fez algo ruim com eles. Os britânicos têm o mesmo complexo, aliás, devo dizer. Quero dizer, você sabe, o Império Britânico era essa grande instituição filantrópica que fazia o bem praticamente em todos os lugares. E a própria Grã-Bretanha é essa maravilhosa democracia parlamentar e tudo mais. E são realmente forasteiros sinistros que não entendem quão boas pessoas realmente somos. Só dizendo, sim. Bem, mas como você disse, há facções dentro do círculo de Trump, então claramente Elon Musk não está impressionado. E como você disse, ele chama Navarro de verdadeiramente um idiota. Mas por que a facção de Navarro claramente tem a vantagem agora? É porque o próprio Trump acredita em tarifas? É essa a razão? Sim, ele acredita. Yes, he does. I mean, he's been writing about tariffs since the 80s. I mean, he even... Quero dizer, ele escreve sobre tarifas desde os anos 80. Quero dizer, ele até publicou, acho que foi em 87, um grande anúncio, acho que foi no New York Times, pedindo tarifas. Quero dizer, ele é uma daquelas pessoas que tem uma ideia e não abandona. Quero dizer, ele está absolutamente focado e obcecado com essa ideia de tarifas. E acho que ele sempre teve essa inclinação. Ele também vai a essas comunidades nos Estados Unidos. Ele encontra os trabalhadores lá. Ele sente muito por eles. Acho que isso é verdade, na verdade. Acho que, de certa forma, ele realmente se importa com as pessoas lá. Ele vê as maneiras pelas quais suas sociedades, suas comunidades foram destruídas. Mas, claro, como muitas pessoas, ele não aceita que isso se deve à estrutura da própria economia americana. Ele acredita que não pode realmente criticar ou criticar internamente os Estados Unidos. Tem que ser de fora. Uma das coisas não, há resistências até dentro do próprio partido dele, porque quero dizer, no Congresso, há pessoas que estão propondo algum tipo de lei para limitar seu poder de introduzir mais tarifas. E agora há 7 senadores republicanos que estão se juntando a eles. Mas minha pergunta para você é esta. No passado havia tarifas, mas elas também pareciam sempre passar pelo Congresso. McKinley teve a lei de tarifas Dingley e Hoover teve a lei de tarifas Smoot-Hawley, certo? Então, em ambos os casos, passaram pelo Congresso. Agora, Trump contornou o Congresso. Ele simplesmente usou uma ordem executiva. Há pessoas até considerando entrar com um processo e dizendo que ele realmente não deveria ter esse poder. Então, isso poderia ser algum tipo de problema legal para ele fazer isso? Quero dizer, todos esses senadores e congressistas que estão reclamando que, você sabe, eles precisam aprovar uma lei para conter Trump. Eles não precisam de uma lei para conter Trump. A Constituição diz claramente que o poder de aumentar impostos e impor tarifas pertence ao Congresso. Está lá. Está realmente na própria Constituição. O que Trump fez é completamente inconstitucional. Agora, ele fez isso. Ele inventou esse argumento, cada vez mais complicado e bizarro, de que algum tipo de emergência econômica e que essas não são tarifas reais como tal. Estas são tarifas recíprocas para retaliar as más práticas comerciais que outros países têm. O que é um absurdo a propósito. É absolutamente ridículo. O que o Congresso poderia fazer de forma bastante razoável, ao que me parece,
é realmente aprovar resoluções dizendo que isso é ilegal, que viola a Constituição, e encaminhar isso para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Eles poderiam dizer que mesmo que o presidente realmente acreditasse que havia um estado de emergência e que isso exigia tarifas desse tipo, ele deveria ter ido ao Congresso primeiro e obtido autorização deles. Isso é uma violação fundamental de suas prerrogativas. Mas é claro, eles são tão covardes, incompetentes e estúpidos que não veem como fazer isso. Quero dizer, uma vez na época de McKinley, isso nunca teria acontecido. Agora posso apenas dizer porque sei muito sobre protecionismo nos Estados Unidos no século XIX. In the United States in the 19th century. I mean, you remember, I've studied this. Now, there are a few Quero dizer, você se lembra, eu estudei isso. Agora, algumas coisas a dizer sobre isso. Claro, todos os atos tarifários do século XIX e início do século XX, indo até o Smoot-Hawley, em 1930, foram atos devidamente aprovados pelo Congresso. O Congresso votou e legislou tarifas. Agora, a filosofia política daquela época, os argumentos que foram feitos, eram de que essas são tarifas, elas não são tarifas recíprocas. Na verdade, se você observar os argumentos dos vários defensores das tarifas naquela época, eles se opunham fortemente às tarifas recíprocas. Henry Clay, que era um senador dos Estados Unidos, na verdade foi ao Senado e fez um grande discurso sobre isso, dizendo que tarifas recíprocas são uma ideia terrível. saying reciprocal tariffs are a terrible idea. They are a complete violation of the whole doctrine. Eles são uma violação completa de toda a doutrina e filosofia do que as tarifas representam. William McKinley, aliás, também era totalmente contra tarifas recíprocas. Há uma declaração famosa publicada em 1903 pela Protection League of America, que dizia que isso está completamente errado. Tarifas recíprocas não fazem absolutamente nenhum sentido. Temos um sistema adequado e puro de proteção baseado nas necessidades econômicas dos Estados Unidos. Tarifas recíprocas, guerras tarifárias, esse tipo de coisa, não é o que defendemos de forma alguma. O que Trump fez é completamente diferente do que seu herói McKinley costumava fazer. Ele não legislou isso através do Congresso e optou por tarifas recíprocas, que McKinley odiava. Reciprocal tariffs, which McKinley hated. E a outra coisa que eu acho é que o Trump parece que, mesmo com o Congresso agora controlado pelos republicanos, ele não trabalhou muito com o Congresso. Ele os ignorou. Ele está governando o país por meio de ordens executivas e do Truth Social. Basicamente é assim que ele governa o país, você não acha? Não tenho certeza se essa é a maneira adequada de governar o país. Absolutely. No, it's not the proper way to run the country. It's not even. Não é a maneira adequada de governar o país. Não é nem mesmo a forma que os fundadores da Constituição pretendiam. Quero dizer, é ridículo. Reduz tudo a um homem e seu pequeno grupo de pessoas que estão administrando tudo sozinhos. Quero dizer, não pode funcionar e não vai funcionar. Isso significa que o governo dos Estados Unidos é reduzido a uma pequena corte. Você sabe, ao rei, e ele tem seu pequeno time de conselheiros. Ele tem alguns que são favoritos e outros que não são. Um dia, ele ouve um de seus favoritos, que pode ser Navarro, e no dia seguinte ele ouve outro, que pode ser Musk, e eles o puxam em direções diferentes. O resultado é caos, incoerência e inconsistência. No cerne disso, você tem um homem velho. As pessoas esquecem disso. Trump é um homem velho com os preconceitos e atitudes que ele desenvolveu ao longo de uma longa vida que, claro, na sua idade, as pessoas acham muito, muito difícil de mudar. É absolutamente a maneira errada de conduzir o governo. It's absolutely the wrong way to conduct government. E então, outro aspecto disso é que as pessoas ao redor dele estão ganhando uma enorme quantidade de dinheiro com isso. Então, como David Sachs e algumas outras pessoas ao redor dele, eles claramente sabem que essa ordem executiva está chegando, essas grandes tarifas, e que isso vai derrubar o mercado de ações. Então, eles silenciosamente apostam na queda do mercado de ações. E então, o próprio secretário de comércio dele, Lutnick, a empresa dele está apostando na alta dos títulos, certo? Quando a economia desaba, as pessoas correm para comprar os títulos e os títulos do tesouro.
e então ele apostou na alta desses títulos. Então você vê o secretário de Comércio pessoalmente lucrou com uma recessão econômica, um colapso que derrubou o mercado de ações, esse tipo de coisa. Quero dizer, isso é muito Trump também, não é? Esse é o jeito dele. That's very Trump too, isn't it? Is this his way? É trumpiano. Ele gosta de recompensar a lealdade dessa forma, não é? Isn't it? Yes, he does. I have to say that in this, Sim, ele faz. Tem que dizer que nisso ele não é diferente. Quero dizer, isso é novamente muito difícil para as pessoas, talvez na China, entenderem. Mas a linha entre interesses privados e públicos no mais alto nível dos Estados Unidos foi corroída. Nunca foi particularmente forte, só para dizer isso. Quero dizer, nunca foi particularmente forte, mas tem sido corroída há muito, muito tempo. E claro, hoje, quero dizer, desapareceu completamente, pelo que posso ver. today, I mean, it's completely disappeared as far as I can see. Então, eu acho que a vez em que todos recompensaram seus doadores, amigos, de uma forma ou outra. Yes, yes. I mean, can I just say again, this is an Sim, sim. Quero dizer, posso apenas dizer novamente, este é um aspecto da sociedade chinesa sobre o qual sei bastante. Porque novamente estou interessado na história chinesa e tudo mais. Mas você encontrará longos períodos de muitas críticas à corrupção que ocorreram na China. Há um período no século XVIII, quando Qianlong tinha um ministro chamado He Shen, por exemplo, que era muito, muito corrupto. Mas claro, as pessoas viam isso e ficavam irritadas com isso. Quero dizer, sempre houve esse entendimento na China de que era errado fazer isso. You didn't. It was wrong to do this. You find this again in the Ming dynasty. Você encontra isso novamente na dinastia Ming, com os eunucos, as pessoas que estavam no palácio e se beneficiavam. Mas todos esses funcionários chineses, muitas vezes, eram muito corajosos em resistir e argumentar contra isso. Não existe tal tradição nos Estados Unidos. Brevemente, no início do século XX, quando houve um movimento chamado progressistas, eles tentaram argumentar contra isso. Mas a história americana, basicamente, sempre permitiu muito mais uma sobreposição entre interesses privados e públicos. Mesmo na época de Lincoln, isso era verdade. Private, even in Lincoln's time, this was true. Acho que provavelmente as pessoas simplesmente aceitam isso. Parece que a sociedade americana aceita que a linha entre o privado e o governo é meio que muito tênue. Acho que isso foi aceito. Absolutely, because America is so focused. Absolutamente, porque a América está tão focada na riqueza. Esta tem sido uma das principais questões. Riqueza pessoal e autoaperfeiçoamento pessoal. Então o resultado é que é muito, muito difícil na América de hoje, ou em qualquer América, qualquer iteração da América, dizer que se você trabalha para o governo, deve permanecer pobre. Quero dizer, isso simplesmente não é algo que faz parte da mentalidade americana. Quero dizer, você sabe, uma sociedade, um funcionário chega ao mais alto nível do governo e morre pobre. O que é, você sabe, enormemente respeitado e admirado em muitas sociedades, incluindo na China, não é algo que a América realmente tenha compreendido. It's not one that America really has ever grasped. Como Trump se sente? Eu não sei. Quero dizer, quando você faz isso, quando a inflação realmente sobe, isso vai prejudicar fundamentalmente as pessoas do MAGA. Muitas das pessoas do MAGA vivem com salário mínimo, e assim que o preço sobe, mesmo que um pouco, isso vai prejudicá-las, certo? Porque são pessoas muito sensíveis ao preço. Então os amigos dele, você sabe, estão se beneficiando disso, mas as pessoas que o colocaram no cargo, as pessoas do MAGA, muitas delas serão prejudicadas. Ele se importa com as pessoas. Does he care about these people? I think he does. I think he does care about them. I think he actually. Sim, eu acho que ele se importa. Acho que ele realmente, genuinamente, sinceramente se importa com eles. Acho que, sabe, temos que entender Trump. Quer dizer, este não é um homem que é malévolo em relação à sua própria base. Acho que ele acredita que o que está fazendo é absolutamente em nome deles. E acho que eles acreditam no mesmo. Quer dizer, porque ele fala com eles, e quem mais faz isso? Então há essa conexão. E acho que há uma probabilidade bastante alta de que, mesmo quando as coisas começarem a dar muito, muito errado,
muitos deles continuarão com ele, pelo menos por um tempo, porque dirão que não é realmente culpa dele. É culpa de todas essas pessoas ruins ao redor dele, ou das pessoas na China. Todos estão trabalhando contra este grande presidente que temos. Na verdade, isso até confirmaria, em certa medida, a crença deles de que há uma vasta conspiração de pessoas ao redor do mundo que querem derrubar os Estados Unidos e derrubá-los, esse tipo de coisa. Então, isso pode se tornar muito feio, na verdade. Porque se isso acontecer, eles podem começar a reagir e podem começar a exigir que Trump faça algo, o que poderia criar uma espiral. Já estamos no início de uma espiral, o que poderia piorar muito as coisas, só estou dizendo. Você acha que vai haver um mercado negro, sabe, contrabando de coisas? Porque agora, por exemplo, no México, eles já estão contrabandeando ovos, aparentemente, para os Estados Unidos. Então vamos ver um mercado negro. É exatamente para onde estamos indo. Quero dizer, ainda não chegamos lá propriamente. Temos um longo caminho a percorrer. Mas se esse processo continuar da maneira que está sendo sugerido, começaremos a ver controles de preços nos Estados Unidos, por exemplo. Quero dizer, isso virá junto com isso, porque, novamente, se voltarmos ao final do século XIX, início do século XX, os Estados Unidos naquela época realmente produziam praticamente tudo o que precisavam produzir. Isso não é mais verdade. Existem grandes lacunas e nichos dentro do mercado americano que serão difíceis de preencher. Então, haverá tentativas de contornar isso. Haverá mercados negros, haverá comércio ilegal, haverá suborno e corrupção, e Trump provavelmente, eventualmente, dado a demanda de sua base, começará a tentar impor controles de preços. Quero dizer, é para onde isso está indo. E também controles de capital, só para constar, o que significará definitivamente o fim do dólar como moeda de reserva. Você está falando sobre a moeda de reserva. Na verdade, a China lançou um sistema de yuan digital de 1,2 trilhões contornando o SWIFT. Agora está conectado aos 10 países da ASEAN e também a 6 países do Oriente Médio. Isso representa 38% do volume de comércio global. É bastante impressionante. Em um período de tempo tão curto, basicamente contornou o SWIFT, certo? Então está acontecendo, e provavelmente mais rápido do que antecipamos. Sim, absolutamente. E eu entendo que os russos vão lançar seu rublo digital neste verão, que acredito, por sinal, usa muita tecnologia chinesa, só para deixar isso bem claro. Então, isso é uma empreitada conjunta. Lembre-se, Xi Jinping estará em Moscou em breve. De qualquer forma, vamos deixar tudo isso de lado. O SWIFT é uma tecnologia antiga. Representa o passado. É o passado. O futuro são as moedas digitais e tudo que vem com isso. E você está absolutamente correto. 38% do comércio mundial está dentro desse sistema. Este sistema já é existente. Os Estados Unidos hoje, de acordo com dados americanos, que tenho certeza que exageram as coisas, representam apenas 13% da demanda global. A realidade é, tenho certeza de que é muito menos do que isso. Mas se estamos falando de 13% da demanda global, 87% da demanda global está fora dos Estados Unidos. Isso é muito diferente do mundo dos anos 1940, por exemplo, onde os Estados Unidos provavelmente representavam mais da metade da demanda global. Só dizendo. A proibição do TikTok, como você esperava, sabe? Como conversamos sobre isso, certo? Então, Trump, não há acordo. Sabemos que não há acordo, mas Trump deu outra extensão de 75 dias. Então, claramente, ele queria um acordo. Ele quer um acordo. Mas a China é muito clara que não está à venda, certo? Por que ele continua? Então, qual é o propósito dos 75 dias? Se não há acordo, não há acordo, certo? Sim. Ele faz isso o tempo todo. Ele constantemente vende essa história de que o acordo está prestes a ser fechado. Novamente, isso é muito baseado em sua própria experiência como negociador no mundo do mercado imobiliário de Nova York e tudo mais.
Eu já fiz programas inteiros sobre isso. Fui a primeira pessoa a dizer isso, que a maneira como ele está negociando com os russos está completamente errada. Ele não entende como as negociações em nível de superpotência são conduzidas. E agora, artigos no The Washington Post e outros que estão exatamente fazendo esse ponto, que ele não entende e sua equipe não está preparada para esse nível de negociação. Bem, o que se aplica à Rússia em questões como Ucrânia e controle de armas e esse tipo de coisa? Issues like Ukraine and arms control and that sort of thing. Doubly, trebly, Duplamente, triplamente, quadruplicadamente, se aplica às negociações com a China em uma questão como o TikTok. A ideia de que você pode simplesmente blefar com os chineses para que vendam o TikTok a um preço, sabe, reduzido, é ridícula. Novamente, isso mostra uma completa ignorância sobre a China e sobre como essas coisas são feitas. Em primeiro lugar, a melhor coisa a fazer com o TikTok era deixá-lo em paz. Quero dizer, ele estava prestando um bom serviço ao povo americano. As pessoas gostavam dele. Não havia nenhuma possível ameaça à segurança nacional. A ideia toda é ridícula. É apenas um aplicativo e um aplicativo de sucesso. Quero dizer, isso era a primeira coisa a dizer. A segunda é, se você vai seguir por esse caminho completamente equivocado de tentar fazer com que os chineses se desfaçam do TikTok, bem, então negocie com eles adequadamente. Não estabeleça prazos ridículos. Fale com as pessoas nos ministérios relevantes em Pequim, os proprietários do TikTok na China. Tente iniciar uma negociação adequada. Aceite que isso levará tempo e que muitas coisas acontecerão. E pague o preço. Você tem que pagar um preço justo. Confiscar, que é basicamente o que eles fizeram, e depois tentar fazer com que os chineses basicamente aceitem algum tipo de preço baixo ou absurdo, é basicamente um ataque pirata em que a vítima assina a perda de seus bens. Agora, isso não vai funcionar com a China. Pode funcionar no mundo imobiliário em Nova York, que é um negócio bastante implacável e brutal, mas não funciona com um jogador como a China. Bem, ele parece se colocar em uma... Tanto o acordo do TikTok quanto as tarifas agora estão numa situação de quem pisca primeiro, que ele criou para si mesmo, não é? Sim, isso está exatamente correto. Isso está exatamente correto. E isso me traz de volta ao meu ponto. Quero dizer, você não blefa com a China porque seu blefe será desmascarado. Mais cedo ou mais tarde ele vai piscar. É inevitável. Você pode ver isso. Quero dizer, tarifas sobre serviços da China agora, tarifas sobre produtos americanos, empresas americanas que investiram na China agora vão enfrentar sérias dificuldades. Mas não por causa de qualquer ação que os chineses tomaram, mas por causa do que os próprios Estados Unidos fizeram. É por isso que como Musk estão chateadas e irritadas. A Apple vai ficar muito, muito chateada com isso, porque, quero dizer, lembro-me de Steve Jobs dizendo, sabe, que ele realmente considerou localizar a produção nos Estados Unidos. Ele decidiu continuar com a China, não porque os salários chineses fossem mais baixos, mas porque a China oferecia a ele serviços e produtos, subcomponentes, que ele não conseguia obter nos Estados Unidos. E lembro-me dele falando sobre o vidro especial, por exemplo, que é usado nos iPhones. Ele não conseguiu encontrar nenhum produtor análogo nos Estados Unidos. Então, o que ele vai acabar fazendo, se tudo isso der certo, é que você terá barato e ruim. Bem, não barato. Você vai ter iPhones caros e mal montados, feitos nos Estados Unidos, em vez de iPhones mais baratos, melhores e mais confiáveis. É para onde está indo. Mas ele não entendeu isso. Ele não compreende o que isso vai causar. E claro, a China agora vai reter terras raras e essas coisas, porque inevitavelmente deve fazê-lo, dado que está sendo tratada como um adversário. Você não arma seu adversário. Então, isso também vai ter efeitos colaterais nos Estados Unidos. E dizer que você pode obter esses minerais na Ucrânia não os tem. Dizer que você vai obter esses minerais na Rússia, isso é uma ideia farsesca de qualquer forma. Eu não acho que alguém na Rússia realmente leve isso a sério.
Mas digamos que isso acontecesse. Digamos que os russos fornecessem a você as terras raras. Let's say that, the Russians provided you with the rare earths. There's plenty of rare earths in the United States. Yeah. It's the Há muitas terras raras nos Estados Unidos. É a tecnologia de processamento que você precisa, e desenvolvê-la é um trabalho de 10 anos. Antes de chegar a esse ponto, você não conseguirá fornecer substitutos adequados para o que perdeu. Agora, você ainda poderá produzir telefones móveis, smartphones, mas eles não serão tão bons e confiáveis como eram antes. As pessoas notarão a diferença, e eles serão menos confiáveis, menos bons e mais tecnologicamente atrasados do que os que a China está fazendo. Então, voltando ao seu ponto sobre mercados negros, haverá um mercado negro em breve nos Estados Unidos para telefones móveis chineses, porque eles serão melhores do que os americanos. mobile phones because they'll be better than American ones. That would be very unfortunate. You see, Trump doesn't seem to Isso seria muito lamentável. Veja, Trump parece não entender que o mercado é muito mais complexo do que apenas os produtos vindos da China. Então, por exemplo, eu tenho um carro bem antigo que estou dirigindo. Minha família tem me dito que preciso de um carro novo e eu não vou comprar um carro novo. Mas se houver alguns EVs chineses realmente bons, eu fico tentado. Ok, eu fico. Mas digamos que eu acabe comprando um EV chinês. Isso também traz empregos para os Estados Unidos. Existem concessionárias, certo? Existem serviços. Existem, você sabe, todos os tipos de coisas. O mesmo acontece com os telefones. Sim, o telefone vem da China. Mas uma vez que as pessoas compram telefones, elas também compram aplicativos. Você sabe, existem negócios relacionados a telefones que estão nos Estados Unidos. Ele ignora totalmente isso, certo? Ele não pensa dessa forma de jeito nenhum, ao que parece. Sim. Bem, veja, novamente, ele está focado no que conhece. Aço, as usinas siderúrgicas e esse tipo de coisa. Veja, isso é o que é tão triste sobre isso. Se você tivesse um programa real, um programa realmente adequado, cuidadosamente elaborado, sistematicamente planejado para reconstruir sua indústria siderúrgica, o que seria, na minha opinião, uma boa coisa a fazer, você poderia fazê-lo. Seria novamente um plano de 10 anos para simplificar. Mas não é assim que se faz. Não, sim. Ele é muito duro, sabe? Ele quer que as coisas aconteçam agora. Então, sim, muito. Bem, ele é o que chamamos na Grã-Bretanha de velho com pressa. Sim, certo. Ele também, em relação à negociação com a Rússia, o que está acontecendo lá? Em um momento ele ameaçou a Rússia dizendo que vai introduzir, falando sobre tarifas secundárias, se não houver um cessar-fogo, tipo no próximo mês ou algo assim. Ele já, eu acho, introduziu as tarifas secundárias para o petróleo venezuelano ou algo assim. Então, parece que essa é outra área de tarifas em que ele está trabalhando. Sim, ele já. Em primeiro lugar, essa foi uma ameaça absurda, de qualquer forma. Os russos não vão prestar atenção a algo assim. Eles também consideram isso um blefe. Mas ele já matou toda essa ideia, porque a China agora está se tornando o maior comprador de petróleo russo, superando a Índia. E ele já impôs essas tarifas massivas sobre a China. Então o que ele vai fazer? Quero dizer, ele vai impor ainda mais tarifas, além das que já colocou. Ele não quer fazer isso, porque ele quer, acho que isso está se tornando cada vez mais claro, ele quer lidar com os russos. Ele quer lidar com os russos para que possa entrar na Rússia, construir e comprar suas terras raras. Como eu disse, ele parece não entender que o processamento é o que leva tempo, e isso é realmente importante. Mas ele quer tudo isso, e ele quer esse acordo. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode fazer o tipo de concessões sem as quais o acordo não será feito. Então o resultado é que não temos negociações reais em andamento. Acho que isso é o que devemos entender sobre isso. Estamos falando sobre a Ucrânia. Não há negociações sobre o fim do conflito na Ucrânia. Houve uma breve conversa sobre um cessar-fogo. Isso já acabou.
Quero dizer, ninguém, pelo que posso ver, acredita seriamente que um cessar-fogo vai acontecer. O exército russo acabou de entrar na ofensiva. Eles estão no início do que me parece ser uma ofensiva de 9, 10 meses e já estão ganhando terreno. E muito provavelmente, quando essa ofensiva terminar, possivelmente. By the time this offensive has ended, quite possibly, there will be no Ukraine left, just to say. I mean, Não haverá mais Ucrânia, só para dizer. Quero dizer, as coisas estão se movendo nas frentes de batalha bastante rápido. Mas deixando isso de lado, não há discussões substantivas sobre a Ucrânia no momento. Haverá algumas discussões em Istambul em alguns dias sobre como resolver a questão da embaixada americana em Moscou e da embaixada russa em Washington. E isso é uma coisa boa. E é isso. Isso é tudo que temos no momento, porque, novamente, Alan desenvolve a lista. Se Jerry Corter é aquele, e se o outro lado de do Tegor, entendemos dignitor. and you don't give back anything. Yeah. And Netanyahu, E Netanyahu estava em Washington. Ele estava lá por causa das tarifas, já que até impuseram 70% a Israel, ou era por outra coisa. Ele conseguiu alguma coisa? He achieved absolutely nothing as far as I can see. I think he was there. Ele não conseguiu absolutamente nada, pelo que posso perceber. Acho que ele estava lá principalmente por causa das tarifas, porque aparentemente elas foram um choque em Israel. Quero dizer, os israelenses não esperavam de forma alguma que tarifas como essas fossem impostas a eles, e estão atordoados. Então, essa é a primeira coisa. Mas, obviamente, ele também está lá para falar sobre o Irã. Agora, novamente, é muito interessante o que aconteceu com o Irã, porque Trump ameaçou o Irã. Ele deu ao Irã mais um de seus prazos. Esse homem adora prazos, a propósito. Ele estabeleceu um prazo de 2 meses. E se eles não desistirem de suas armas nucleares que ainda não têm, então serão atacados em 2 meses. Na verdade, há coisas para discutir sobre o estoque nuclear, o estoque de material nuclear que o Irã acumulou como resposta às ameaças americanas e israelenses. Mas não importa. De qualquer forma, ele quer negociar com os iranianos. Os iranianos dizem, veja, não estamos preparados para negociar diretamente, mas estamos preparados para negociar. Então, aparentemente, uma reunião secreta e privada está sendo organizada em Omã. Não são conversas diretas, Omã será o intermediário. Tudo deve ser privado e confidencial. O que Trump faz? Ele tem que ser o grande negociador novamente. Ele não apenas conta a Netanyahu sobre isso, que deveria fazer, mas anuncia para o mundo inteiro. Então os iranianos ficam furiosos. Mas os iranianos também estão se precavendo e acabaram de ter uma grande e importante reunião, está em toda a mídia iraniana, com a China e a Rússia, que são os países aos quais, em última análise, eles vão recorrer para garantias de longo prazo. Bem, sim. Quero dizer, se eu fosse iraniano, teria que considerar o que aconteceu no passado, certo? Exatamente. Agora, o que exatamente mudou com Trump? Porque da última vez havia um acordo, e então Trump destruiu esse acordo. O que mudou para fazê-lo querer negociar com os iranianos agora? Bem, você me diga. Faz muito pouco sentido. Vou oferecer minha própria teoria aqui. Acho que ele entende que guerras no Oriente Médio, e no momento em que ele está tentando realizar essas enormes mudanças nos próprios Estados Unidos, não são uma boa ideia. Acho que ele sente que uma guerra contra o Irã seria um desastre absoluto e colocaria os Estados Unidos em uma posição crítica. E acho que talvez em algum nível ele esteja ciente disso, ao contrário de muita da propaganda que temos ouvido. O Irã está muito menos isolado e em uma posição muito mais forte agora do que estava há 2 ou 3 anos, ou pelo menos quando ele cancelou, ele saiu do JCPOA, porque o Irã agora é membro dos BRICS. Tem um tratado de parceria com a Rússia, vai começar a receber suprimentos de armas russas, provavelmente já o fez em alguma medida. Está em bons termos com a China. E acho que ele entende, de certa forma, que se houver uma guerra com o Irã,
Não apenas o Irã está em uma posição mais forte para resistir, mas também tem amigos, enquanto anteriormente estava muito mais isolado. Whereas previously it had been much more isolated. One more thing is, Diz uma coisa, como a Grã-Bretanha reage? A Grã-Bretanha deve ter apenas cerca de 10% das tarifas. Qual é a discussão lá? what's the discussion there? Well, I think it's important to understand that though the Bem, acho que é importante entender que a tarifa geral imposta à Grã-Bretanha foi de 10%, que é a que as pessoas estão comentando. Produtos individuais, como automóveis, têm uma tarifa de 25%. Isso mesmo. Agora, se você está falando sobre bens, porque isso é tudo sobre bens no momento, a Grã-Bretanha exporta uma proporção muito alta dos automóveis que fabrica, seus carros, para os Estados Unidos. Acho que 1 em cada 8 carros fabricados na Grã-Bretanha é destinado ao mercado dos Estados Unidos. Isso vai ser muito ruim para esses fabricantes de automóveis. E estamos falando de marcas de prestígio como Land Rover, Jaguar Land Rover, Bentley, Rolls-Royce. Quero dizer, sabe, é importante lembrar que a indústria automobilística britânica não é mais uma grande indústria automobilística da maneira que era, digamos, nos anos 1960. car industry in the way that it was, say, in the 1960s. But it's still important within the British. Mas ainda é importante dentro da economia industrial britânica. A Grã-Bretanha também exporta motores de aeronaves, para os Estados Unidos. Eles também serão aparentemente afetados por tarifas mais altas. A Rolls-Royce, que é separada a propósito da empresa de automóveis, é a principal empresa de engenharia da Grã-Bretanha. Ela fabrica motores a jato muito avançados. Eles também serão restringidos no mercado americano. Então temos problemas na Grã-Bretanha, mas temos um governo que não sabe o que fazer, porque o primeiro-ministro Keir Starmer delineou suas respostas a tudo isso. Ele foi a uma das fábricas de automóveis e disse: daremos todo o apoio que você precisar. Tudo o que ele pode fazer é reduzir um pouco os prazos para a transição completa para veículos elétricos. Transferring completely to electric vehicles. He has no real plan, no real idea what to Ele não tem um plano real, nenhuma ideia real do que fazer, nenhuma ideia real de como posicionar a Grã-Bretanha para navegar por isso, porque isso não é algo que ele esperava ou imaginava que aconteceria. E ele não é um político muito imaginativo. Nosso sistema político na Grã-Bretanha está quebrado, e a classe política abaixo dele carece das habilidades gerenciais que seriam necessárias e que a Grã-Bretanha costumava ter para nos conduzir por isso. A propósito, fiquei incrivelmente irritado com Starmer alguns dias atrás. Ele escreveu um artigo no Daily Telegraph, que é uma escolha estranha de jornal para um primeiro-ministro trabalhista escolher para escrever um artigo. Mas, de qualquer forma, ele escreveu um artigo no qual disse que é o fim da globalização. He wrote an article in which he said that it's the end of globalization. It's the moment when we need to rethink. É o momento em que precisamos repensar tudo. Isso vai jogar a nosso favor, no entanto. Cabeças frias, pragmatismo e um foco predominante no interesse nacional britânico, foi o que ele disse. E na linha seguinte, ele começou a falar sobre a Ucrânia, sobre o apoio britânico à Ucrânia. Quero dizer, então, cabeças frias, pragmatismo, um foco predominante nos interesses nacionais britânicos. E então, ele imediatamente muda para a Ucrânia. Ele não fala sobre economia, sobre indústria, sobre conversar com Trump, sobre conversar com a China, sobre elaborar algum tipo de estratégia industrial ou estratégia econômica, sobre fazer mudanças na Grã-Bretanha. Ele fala sobre a única coisa que acha que entende, que é a Ucrânia. The one thing he thinks he understands, which is Ukraine. Yeah. Okay. Sim, So what do we go certo. from here? Então, para onde vamos a partir daqui? O que vai acontecer a seguir? Quero dizer, o que Trump vai fazer e como o resto do mundo vai reagir. Going to react. Right. Regardless of what happens. Certo. Independentemente do que aconteça, mesmo que os Estados Unidos voltem atrás, o que foi feito está feito. O mundo econômico que conhecíamos se foi. O que acontecerá é que cada vez mais o foco se transferirá para a China, para os BRICS, para os sistemas de comércio que a China e as outras nações dos BRICS estão criando, para as moedas digitais que estão criando, para os novos sistemas e veículos de pagamento. Esse dia
que de qualquer forma estava chegando, foi antecipado e rapidamente. Em 5 anos, certamente em 10 anos, mas eu prevejo que será antes disso, veremos um cenário de comércio econômico completamente diferente. E a China, como a maior potência industrial e manufatureira, e em breve, talvez até já, de alta tecnologia, estará no centro disso. É isso que vai acontecer. Vai alcançar o oposto do que os Estados Unidos, do que Trump acredita. Sim, sim. Parece que o que ele está fazendo agora é muito contraproducente. Ele tem uma boa noção de qual é o problema, as pessoas do MAGA sofrendo. Acho que, como você disse, ele tem compreensão, mas sua solução é totalmente contraproducente. Absolutamente. Ele entende que o sistema anterior era insustentável e precisava de reforma, mas ele não sabe como implementar essa reforma. O problema é que ninguém mais nos Estados Unidos sabe também. Essa é a crise. Estamos, na verdade, agora no início da crise americana. E posso dizer também o seguinte: é um produto de reversões e derrotas americanas. O fato de que as empreitadas militares dos Estados Unidos foram fracassos. O fato de que a guerra na Ucrânia está terminando em uma derrota também. O fato de que a China está agora se estabelecendo como a principal potência científica e tecnológica. O fato de que a tentativa dos Estados Unidos de criar uma indústria de chips que rivalizasse com a da China foi um fracasso completo. A América está tentando responder a tudo isso, ainda comprometida em manter sua primazia, mas não sabe como responder, porque qualquer resposta racional entenderia que a América precisa abandonar sua obsessão com sua primazia, que é seu problema. Não há vergonha em ir além de uma situação em que os Estados Unidos deixam de ser a economia número 1. Torna-se apenas uma grande economia entre várias. Não há nada de errado com isso. O foco deve ser o melhor padrão de vida possível, material, cultural, seja qual for, para o povo americano. Mas isso não é algo que a classe política nos Estados Unidos é capaz de entender. E se você não sabe como reformar, pelo menos não reaja muito rapidamente, não faça as coisas com pressa, certo? Parece que Trump realmente não sabe o que fazer, mas sente que precisa fazer algo. Ele sente uma urgência de que tem que fazer algo. Então ele começou a quebrar as coisas para todos os lados, certo? Isso parece muito trágico, de certa forma. Bem, absolutamente. O que os Estados Unidos, propriamente falando, precisavam fazer era conduzir uma grande conversa interna consigo mesmos. Admitir que as coisas estão indo muito mal, que as comunidades estão em uma situação muito ruim, e tentar elaborar um plano, um programa para revisitar a forma como a economia americana funciona e decidir como mudá-la. A China fez isso basicamente nos anos 1980, mas continuou desde então. A Rússia fez isso, quero dizer, a Rússia começou a fazer isso, acredite ou não. Eles também tentaram fazer isso nos anos 1980, e muitas boas ideias surgiram. Mas você sabe que tudo deu terrivelmente errado, porque, bem, não vamos entrar nos detalhes do porquê. Mas eles reiniciaram essa conversa consigo mesmos no final dos anos 1990. E novamente, vemos resultados como consequência disso. A América parece não conseguir fazer isso, em parte porque a América está tão dividida internamente. Há tanta divisão nos Estados Unidos agora. Mas também há tanto do passado que a América simplesmente não consegue abandonar essa ideia de que tem que estar na vanguarda, que deve ser a número 1, que é o futuro. Que a América se definiu como o futuro do que a humanidade deveria ser. E quando você impõe esse fardo a si mesmo, é muito difícil olhar para o que você é e mudar. Sim, sim. Certo. Com isso, vamos continuar na próxima semana. Valid. Sim, vamos ver o que acontece, porque em um período de tempo, muitas coisas podem acontecer.
happen. Oh, absolutely. I mean, it's. I mean, Oh, absolutamente. Quero dizer, para ser claro, se algumas das coisas forem revertidas na próxima semana, eu não ficaria surpreso. Não espero isso a propósito. Acho que o orgulho de Trump e de algumas das pessoas ao seu redor está agora fortemente investido nisso. Mas você sabe, qualquer coisa pode mudar. Qualquer coisa pode acontecer nas próximas semanas. E posso dizer outra coisa. Há muitas consultas acontecendo. Quero dizer, sei com certeza que muitos dos ministérios econômicos em Moscou têm estado em contato com seus amigos na China nos últimos dias. Não tem sido muito falado publicamente, mas posso te dizer com absoluta certeza que isso está acontecendo. much spoken about publicly, but I can tell you for an absolute fact that that's happening. Yeah, I think Thursday or Friday when the stock market Sim, acho que foi na quinta ou sexta-feira quando o mercado de ações começou. Eles realmente subiram um pouco porque havia rumores de que Trump iria adiar por 90 dias ou algo assim. Então ele voltou dizendo, não vamos adiar. Então parece que esse tipo de coisa não surge do nada, certo? Então deve haver algo que Trump estava pensando ou alguém estava aconselhando Trump a fazer ou algo assim. Sim, então vamos ver. Certo. Falo com você na próxima semana, então. Certo. Talk to you next week then. Okay. Absolutely. I will admit it. Divirta-se. Muito obrigado, Sofia. Great time. Você também. Tchau. Bye.